O japonês vai ensinar então como a gente começar a investir no exterior e ganhar renda passiva em dólar todo mês. Eu vou trazer para vocês 5 ETFs que pagam dividendos mensais. Você consegue começar a investir a partir de $1. Tanacão, que os dividendos estão na moda, todo mundo já sabe. Aqui no Brasil, todo mundo ama dividendos. Mas sabia que lá fora também dá para você receber dividendos mensais, só que em dólar, Tanacão? E para começar a ensinar vocês, eu vou utilizar a Nomad, que é a corretora para brasileiros lá nos Estados Unidos. Então, você baixa o aplicativo da Nomad rapidão, você consegue abrir conta em minutos de fato, e você, utilizando o cupom JAPÃO, você tem até $20 de cashback, são R$100 aproximadamente que você vai ganhar. Utilizar o cupom JAPÃO e aí você vai conseguir começar a montar a sua carteira de graça, na verdade, porque você vai ter esses 20 doletas aí se você mandar e ativar a conta nos próximos 15 dias. Então manda o dinheiro, já ativa lá utilizando o código JAPÃO. Utilizando a Nomad, você consegue encontrar todos os ETFs e já começar, primeiro, diversificar o seu portfólio geograficamente, né? Tirar o dinheiro aqui do Brasil de fato e mandar lá para fora para tirar o risco geográfico. Em segundo lugar, você vai conseguir também começar a formar a sua renda mensal em dólar, que é extremamente importante para todo mundo, né? A gente tem basicamente dois tipos de investidores, uns que buscam muito crescimento e hoje muita gente que investe em dividendos e para deixar a carteira perene, como diz o velho Barça, todo mundo conhece no Brasil. Ele falou uma frase que mudou muito até o meu mindset, que patrimônio é métrica de ego, que vai pagar as contas mensais, os boletos mensais são de fato os dividendos. E lá fora a gente tem um jeito muito fácil, seguro e simples de você começar a investir. Mesmo quem não sabe nada, que são através dos ETFs. Como diria a melhor analogia que eu já vi sobre ETFs, que é do meu amigo economista sincero, ele fala que ETF é basicamente caixa de bombom. Você compra a caixa de bombom e dentro tem diversos bombons. Tem serenata, de amor, sonho de valsa, ouro branco, tem opereta, tem vários que vocês gostam e sempre ela sobra lá no fundo, né? Uma coisinha ruim chamada Caribe. Então o pessoal deixa o Caribezinho lá, mas você compra então uma caixa de bombom, que é o ETF, e dentro do ETF tem várias ações, ele já é naturalmente diversificado. O ETF é chamado Exchange Traded Fund, que é basicamente um fundo negociado em bolsa. Então pensa no ETF, que é a caixa de bombom, e os bombons dentro são as ações. Sempre vai ter uma ali que está pior no momento, mas sempre tem alguém que gosta, como eu falei do Caribe, tem outros amados, como sonho de valsa e opereta e lacta e essas coisas todas. Por que é legal começar com o ETF, Tanacão? Porque ele é naturalmente diversificado. Eu sei que nem aqui no Brasil muita gente conhece as ações, imagina lá fora que tem 210 milhões de ações para você analisar. E através de um ETF vai ter um gestor que compra a ação seguindo o índice ou fazendo uma gestão ativa, que é diferente dessa, que é uma gestão passiva, e também tem uma gestão híbrida que eu vou contar para vocês em cada ETF, que eu vou trazer aqui agora. E além disso tudo, eu vou mostrar para vocês um gráfico comparativo de qual rendeu mais ao longo do tempo, e também um negócio muito importante, que eu não vi vídeo nenhum para aí, mas é extremamente importante, que é a correlação entre os ativos, porque se você comprar 200 caixas de bombons e tiverem sempre os mesmos bombons dentro, aí não vai adiantar nada, você sempre vai comer o mesmo bombom e sempre vai sobrar o Caribe lá dentro. Por isso que o ETF é o melhor jeito de você começar a investir lá fora, né? Porque dá um certo medinho, eu sei, mas se você comprar já um ETF que tem uma carteira muito diversificada e que ainda paga dividendos mensais, já vai tirando esse medo e você consegue ali comprar sem taxa nenhuma e a partir de $1. De tudo isso, eu vou trazer para vocês dois ETFs, são maiores, depois vou trazer um de gestão ativa e dois mais foguentinhos, mas que um deles promete ser um fenômeno nos próximos anos também. O primeiro deles é o DHS, Wisdom 3 US High Dividend Fund. Como eu falei para vocês, é um fundo negociado em bolsa. Então, alguns ETFs têm fund no nome, justamente remetendo a fundos. E esse ETF aqui tem o tal do híbrido, ele é um tal do Smart Beta. Ele vai investir no índice, mas também pode fazer uns tacaricaticos, ele pode fazer umas intervenções, tentar tirar a volatilidade do fundo e trazer mais rendimento para o Tanaka. Ele vai seguir o índice MSCI US EMI High Yield Dividend Index. Meu Deus, será até esses negócios de índice é complicado. Esse fundo vai pegar o índice, excluir as empresas que têm menos de $200 milhões em valor de mercado e começar a escolher as melhores pagadoras de dividendo. Ele vai ter a maior parte em energia e no setor financeiro, e vai ter vários outros setores também. Suas 5 maiores posições das 386 ações que ele tem, você entendeu porque é diversificado o trem? São ExxonMobil,
Chevron, Ambev, Philip Morris e Cisco. Dessas 386 ações, ela tem a maior parte, mas são 386 ações. Então, para vocês terem um nível de percepção de quanto é diversificado um ETF. É como se você abrisse uma caixinha de bombom e tivesse 386 bombons lá dentro. E distribuiu nos seus últimos 12 meses 4,35. Não se esqueçam que é em dólar. Eu fiz um vídeo sobre a farra dos dividendos, vou deixar aqui embaixo para vocês também, para entenderem basicamente que um volume bom de dividendo, que a Apple Décio Bassi ainda falou, são 6%. Se tiver em dólar ainda é mais lindo e maravilhoso. Se você pegar em média as ações brasileiras que mais pagaram dividendos, a Itaúsa, por exemplo, não pagou 6%, a Unipar do Verbars pagou quase 8%, só a Petrobras, desde o seu início, pagou mais de 12%, o resto é tudo 6, 7, 8%, 4%. Então é bom vocês terem essa noção de que, de fato, dividendos bons são acima de 6%. Se pagar mais, melhor ainda, né? Você tem que aproveitar, obviamente, mas não descartem esses dividendos aqui, tão lindos, maravilhosos, porque são em dólar e vai ser aquela renda perene mensal. E o risco de 5 eu coloquei como 2, porque basicamente ele investe em grandes empresas de capitalização maior no mercado e tem uma diversificação muito grande na sua carteira. E esse ETF investe 100% nos Estados Unidos. É sempre legal você ver o gráfico de reaplicação dos dividendos e a empresa normal, crescendo normalmente. A gente tem aqui, por exemplo, DHS, se você tiver só investido, então, os $100, você teria, se você só estivesse investindo no ETF, 56 doleta a mais. E se você tivesse reinvestido no próprio ETF e os dividendos, seria mais 197 doleta a mais, dando quase $300. O próximo ETF é o SPHD, que é o Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF. Esse é um ETF passivo, então ele é passivão perene, então ele segue o S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Ele basicamente escolhe as 50 maiores ações pagadoras de dividendos e também que tenham menor volatilidade dentre elas. Então esse bichão aqui é mais perene, só que, diferente do DHS, ele investe em apenas 50 ações. Então é diversificado, muito legal, que muita gente aqui no Brasil, inclusive, acha que uma carteira tem que ter 15 ativos, 10 ativos, quanto menos, melhor. Mesmo esse cara tendo 50 ativos, já é bastante, né? Mas não é igual ao anterior, o DHS tem 386. Então ele é bem diversificado, mas menos diversificado, obviamente, que o anterior. É legal de entender aqui no SPHD, é basicamente como ele faz a sua gestão, né? Como ele escolhe as empresas. Então ele pega o índice do S&P 500, S&P 500, depois ele escolhe as 75 ações com maiores dividendos nos últimos 12 meses, ele faz aquela escaneada, e depois ele pega dessas 75 e escolhe as 50 com menor volatilidade. Depois ele pega, e o último peso é definido pelo pagamento dos dividendos dos últimos 12 meses, e aí sai o índice. É bem legal o jeito que os caras escolhem os fundos. Muito legal você entender como é a cabeça e como eles fazem para escolher as ações do ETF. Os maiores setores, novamente, são de finanças, de utilities, também tem bastante coisa aqui de health technology e também da parte de processo industrial. Depois tem um monte aqui também que ele vai diversificando. E dentre as 50 ações também que ele tem, as 5 maiores posições são a AT&T, a Verizon, a Altria, a International Paper e a Kinder Morgan. Então, basicamente, são essas as maiores posições desse fundo. Então, das 50 ações, você já vê também que é bem diversificado. Esse ETF tem custo de 0,30 por ano, pagou nos últimos 12 meses 4,64. Esse aqui eu coloquei um risco 3, porque apesar de gigantes companhias, ele ainda tem só 50 em relação ao outro que tem muito mais ativos, né? Então, ele é mais diversificado, menos arriscado. Esse aqui, apesar de 50, é bastante, mas dentro de uma métrica de 5 e olhando os outros fundos, ele tem um risco aí 3. E esse ETF investe 100% nos Estados Unidos. E no SPHD também é basicamente igual. Se você estiver só investido na ação e não reinvestido os dividendos, você teria, com $100 investido, você teria 56,4. Já com o reinvestimento nos dividendos, você teria mais 142, dando aproximadamente 250 doleta. E o próximo ETF é o JEP, que inclusive o meu amigo Jorginho poderia chamar de JORJEP. E o JP Morgan Equity Premium Income ETF, que é o JEPzera, ele, antes de se tornar um ETF, ele era um produto exclusivo do JP, só para investidores muito boizões. Era tipo o Elfzera, você teria que ter 10 milhões com $1 milhão no mínimo investido. E aí o que fez? Fez esse movimento de muita pessoa física
vir para a Bolsa de Valores, eles também abriram essa estratégia e basicamente hoje a pessoa de varejo consegue ter uma estratégia que antes só os muito boizões americanos tinham acesso. E esse ETF, como era um produto mais private, ele é um ETF ativo, então quer dizer que ele não segue nenhum índice, mas o gestor tem liberdade para comprar e vender, feito uma vaca doida, compra e vende, ou compra e segura também os seus ativos. Só que ele tem como objetivo também trazer empresas com baixa volatilidade e gigantescas de todo o mercado. Então, apesar do gestor ter ali essa liberdade, ele sempre foca em baixa volatilidade com alto retorno. Afinal de contas, esse cara que também paga dividendos mensais. O custo dele é 0,35 e ele pagou nos últimos 12 meses também 10,03 de dividendos, o que é lindo e maravilhoso. Principalmente, como eu falei para vocês, tem que pensar que isso é em dólar. E até 2 anos atrás, a taxa de juros dos Estados Unidos era quase zero. E a maior parte do GEP é alocado em tecnologia e finanças. E hoje ele tem 130 ativos e as top 5 são Amazon, Mastercard, Adobe, Progressive Corporation e Microsoft. Então você vê que esse cara está focado nas gigas. Eu coloquei ele como risco 3 também, porque é um ETF relativamente novo de 2020, mas como falei para vocês, o track record dos caras, os gestores, é muito maior. Como falei para vocês, era um produto já de wealth dos boyzão lá nos Estados Unidos, mas mesmo assim, né, vamos colocar um risco 3, porque além de histórico menor, a gente também tem processos decisivos dos gestores, né, que estão indo muito bem, mas nunca se sabe lá na frente. Então, bota um risco 3 aí para garantir. E ele pagou 10,03 de dividendos nos últimos tempos, que é lindo e maravilhoso. 10% de dólar, Jesus amado. E o total de retorno que você teria sem investir, né, novamente os dividendos, seriam de 7,3 e reinvestindo os dividendos teria mais 48,5 doleta a mais a cada 100 dólares. Novamente é um fundo novo, então tem basicamente 3 anos e pouquinho aí, mas ele está indo muito bem por ser um fundo ativo e por pegar um mercado também muito tenso nesse momento. O próximo ETF é o DIV, que é Global X Super Dividends ETF. Ele é um ETF passivo também que segue o índice Super Dividend US Low Volatility. Esse ETF eu vou mostrar para vocês agora e o próximo também é um ETF mais foguentinho, é mais tenso a sua alocação. Principalmente porque esse cara aqui e o próximo, eles podem cair em value trap, na armadilha de valor, o que os outros acabam sendo um pouquinho mais protegidos, principalmente o DHS. E por que eu falo isso? Ele pega esse índice de super dividendo dos Estados Unidos e low volatility e basicamente ele escolhe se estão pagando mais dividendos e menos voláteis também. Até aí nada surpresa, parece tudo lindo, maravilhoso. Ele considera para a entrada só 2 anos de dividendos, então pagou constantemente dividendos nos últimos 2 anos, já está dentro e pode ser comprado. E aí ele pode acabar se lascando um pouquinho, se uma ação cai muito e continua pagando bons dividendos, ela pode entrar na carteira e não necessariamente é uma boa ação. Inclusive, se a gente colocar desde o começo desse ETF, ele está dando prejuízo. E aí que seja aquela oportunidade de você estudar o ETF e falar, mano, será que está barato porque está barato mesmo? Ou será que está barato porque é ruim? Vamos ver aí basicamente o que ele tem dentro da carteira para a gente entender um pouquinho desse bicho. Ele tem um custo de 0,45 e pagou nos últimos 12 meses 6,79% de dividendos. É lindo e maravilhoso também. Então ele é passivo, que ele segue o índice, tem a maior parte dele também focado em finanças, depois em serviços industriais. São os 2 maiores setores da carteira e as suas ações dentre as 50 que ele tem em carteira, as top 5 são GlobalNet, US Compression, Holly Energy, New York Community, Iron Mountain, que é um REIT também. Esse cara, além das ações, ele pode comprar REITs também, que são primos dos fundos imobiliários. Já o DIV, como eu disse, de fato deu uma decepcionada nesse curto prazo, né? Se você colocou 100 doleta no bagulho, você teria hoje 36 doleta a menos, então 64 doleta, né, investida, e se tivesse reinvestido 29 a mais, isso desde 2013. Então, de fato, o negócio não foi tão bem para esse fundo, e o que muitos analistas americanos falam sobre isso, que de fato dá para olhar agora, porque tá difícil encontrar boas oportunidades no mercado americano, porque tiveram alguns, subiram bastante. Esse cara mescla, né, um retorno bom, um dividendo, só que ainda com preço baixo. E o próximo ETF eu tive que trazer depois do DIV, porque ele é o SDIV, só que só de nome eles têm coisas parecidas. De resto, não tem nada a ver.
Um investe nos Estados Unidos e o outro investe no mundo todo. Do mesmo jeito que o DIV foca em ações de bastante dividendos altos e baixa volatilidade, o SDIV investe em empresas do mundo todo, e aí talvez seja mais familiarizado por nós, meros mortais. Vou trazer para vocês algumas ações que ele tem algumas brasileiras. Ele investe nas maiores pagadoras de dividendos do mundo todo, então ele é muito mais diversificado e vai fazer muita diferença naquela matriz de correlação que eu falei para vocês lá no começo. Esse é um fundo passivo também, ele segue o índice Volatility Global Super Dividend Index. E ele, como eu falei para vocês, é o ETF global focado em dividendos, nas maiores pagadoras de dividendos do mundo. E esse é o ETF mais caro de todos. Ele tem um custo de 0,58 por ano, só que ele pagou nos últimos 12 meses 12,46% de dividendos. Meu Deus do céu, até lindo. Só que, Brasil, quanto maior o dividendo, teoricamente maior o risco. Mas lembra que eu falei para vocês que o risco do americano é muito diferente do nosso, né? Porque a gente está mais acostumado já a ser um risco, né? Por exemplo, a Copelzinha, que acabou de ser privatizada, vocês acham que é arriscada? Tá aqui dentro. A visão que o americano tem dos investimentos aqui no Brasil é que tudo é um lixo, é tudo desgraceira. Por quê, Brasil? Porque lá eles têm uns títulos muito bons e os melhores do universo. Então eles olham para cá com muito desdém e falam, meu Deus, vou investir lá não, é muito chulezinho. Principalmente em ações, né? A gente tem alguns bonds também, dívidas, de Banco do Brasil, de Itaú, pagando 3, 4 vezes mais do que um título de uma empresa americana. E Itaú, para vocês, parece muito arriscado? Ao meu ver, não parece. Mas é porque nós está aqui, ó, no tete a tete, a gente sabe mais do bagulho do que eles. E, ó, das 100 ações que ele tem em carteira, a maior parte ainda está nos Estados Unidos, 35% aproximadamente, quase 15% no Brasil, depois tem Hong Kong, Austrália, Reino Unido e tem vários outros países também. Então vocês veem que, além de boas empresas dos Estados Unidos, eles olham empresas do mundo todo também, o que é extremamente legal dentre essas 100 ações que ele tem em carteira. E as maiores posições dele em ações são Reed Capital Corporation, Oriente Overseas, Companhia Paranaense de Energia, a Copelzinha, tem também a GlobalNet, depois a Shougang Foshan, mas também já teve Taesa. Só para vocês terem uma ideia, além de Copel, tem CPFL, Semin, Brasil Agro, JBS também, tem também Gerdau. Então algumas empresas brasileiras fazem parte do portfólio dessa criança. E esse ETF tem risco 5 também, porque além dos Estados Unidos, ele investe em empresas globais, né? Inclusive Hong Kong também. Então, mesmo que olhando com bons olhos, dentre os outros, ele é de fato um pouquinho mais arriscado. E assim como o seu antecessor, ele também, o dinheiro que você colocou, acabou dando prejuízo ao longo do tempo. O SDIV de todos, de fato, além de ter essa parte, de investimentos lá no exterior, que é mais tenso, principalmente em relação ao mercado americano, ele também só prejuízo por enquanto, Brasil. Desde 2012, a gente tem basicamente 100 doleta, né? Se você tivesse reinvestido, você teria hoje menos 20, quase menos 21 dólares. E se você tivesse só investido no SD, você teria também menos 70 doleta. Então, teria mais ou menos 30 e poucos dólares. Só que, novamente, é essa relação, né? Você fala, mano, quero me expor, quero diversificar os investimentos. De repente, esse cara é um candidato a você estudar para ver e entender, se no futuro ele pode trazer bons ganhos de capitais, já que ele está bem baixo, e também dividendos bem gordinhos. E antes de trazer a evolução, a comparação dentre todos esses ETFs, vou trazer aqui a matriz de correlação, que é um dos pontos mais importantes quando você investe em fundos de investimento e também em ETF, para ver se tem o overlap, a sobreposição de posições, já que eles acabam seguindo índices e de repente o índice tem a mesma ação, porque nos Estados Unidos basicamente é gigantesca a concentração de capital nas 5 maiores, e a gente tem aqui essa sobreposição. Então, quanto mais próximo de um, vai ser mais parecido, Vão ter mais ou menos as mesmas ações. Quanto mais longe de um para baixo, menos é melhor ainda, porque está mais descorrelacionada a sua carteira. Como faz para enxergar isso aí, Japão? Basicamente, você sempre cruza, Então, você pega o GEP, com o GEP vai ser 1, tá vendo? Então, você pega aqui na horizontal e vertical e vai conferindo aqui, ó. Então, GEP com GEP é 1, porque é o mesmo. DHS com GEP é 0,64. Tá um pouquinho mais descorrelacionado, mas como ambos investem em empresas dos Estados Unidos, ainda tem aqui uma correlação, Então, a gente pega que o SPH, por exemplo, também tem 0,91. O Global Super Dividendo dos Estados Unidos também 0,71. Agora, olha aqui o DIV em relação ao GEP. É totalmente descorrelacionado.
E aqui é importante vocês verem qual que é o mais parecido, né? Então aqui, por exemplo, os mais parecidos aqui, DIV com DHS, por justamente ter ali tem menor volume de ações, né? Então vão ter mais ações correlacionadas e obviamente está bem parecido aqui. Então esse cara aqui, por exemplo, é um cara que você tem que pensar que de repente é melhor você escolher um dos dois para investir, a não ser que você queira ter exposição aos dois, né? Mas é sempre legal você ter essa noção, e eu trouxe justamente esses parecidos para vocês tomarem cuidado também nessa correlação de ativos, que é extremamente importante numa carteira de investimentos, inclusive foi prêmio de Nobel de Economia. Um gráfico de comparação, então vocês veem que o mais consistente ao longo do tempo é de fato o DHS, apesar de pagar um pouquinho menos dividendos. A gente tem também o SPH também com bom desempenho de ganho de capital, pagando um pouquinho menos dividendos. A gente tem o GEP, que apesar de recém-nascido, recentemente está indo muito bem, sim. E os outros dois que pagam mais dividendos, mas também estão muito sofridos. Então tem que pensar muito na hora de investir nesses dois menininhos, porque eu falei para vocês, normalmente a gente, quando está muito baixo, fala, mano, vou investir no bagulho aqui. Aparentemente, olhando, sinceramente, tem boas ações no SDIV, que é nosso, né? Aqui tem dos emergentes e tudo mais. No DIV também. Então, o que o pessoal fala é que apesar de não dá para garantir rentabilidade futura, mas que eles estão com preços atrativos no momento. E, Danacão, você já investe em algum desses ETFs? Tem algum outro queridinho? Você gosta de ETFs de dividendos ou de crescimento? Que tem uma briga muito grande entre essas duas tribos também. E se você não tiver, baixa o aplicativo da Nomad com o link aqui embaixo, utilizando o código Japão. E aí você consegue ativar a conta e ganhar até 20 doleta, que dá para você comprar todos esses ETFs e mais até, porque a partir de R$1 você já consegue começar a investir em ETFs e também não tem custo nenhum. Então é só baixar e aproveitar toda essa facilidade que a Nomad trouxe para nós, meros mortais brasileiros. E qualquer dúvida que vocês tenham, já deixa aqui embaixo, o Japão volta para responder os comentários para vocês. Vou deixar aqui um vídeo falando sobre uma bola de cristal para você ter com os investimentos, inclusive o dólar.